A paz do Senhor, meus queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Você está no canal Fim Desde o Princípio, eu sou o Altair. Nós estamos dando continuidade à lição de número 8, esta é a segunda parte, ok? Se você adentrou esse vídeo agora e não acompanhou a parte 1, eu peço que você vá à parte 1 porque fica melhor entendimento para você acompanhar o restante da lição, ok? Então essa é a lição de número 8, a parte de número 2. Nós vamos dar continuidade, estamos falando, né, da questão da estátua de Nabucodonosor e o profeta Daniel. Já tratamos da introdução e nós finalizamos a parte 1, nós estávamos falando da questão de Nabucodonosor ser usado por Deus para cumprir o seu propósito. Nós vimos que ali o Império Babilônico já estava ali aproximadamente 3 anos ali, fazendo então as suas atrocidades, conquistando todas as nações ali em volta. E Deus então prediz lá, através do profeta Jeremias, que iria usar Nabucodonosor e o chamou como servo. Então nós vemos aqui o trabalhar de Deus, como é maravilhoso, ele usa até mesmo o ímpio para executar o juízo sobre o povo. E isso nós podemos trazer para os nossos dias, né? Nós fechamos o link lá da parte 1, justamente para acessar com essa parte 2, fechando que Deus usa até mesmo o inimigo, até mesmo o diabo, para exercer e executar juízo. Nós vemos que o diabo ele tem uma total autoridade sobre os filhos da desobediência, né, conforme diz Paulo. Mas, por uma vontade permissiva de Deus, ele também pode atuar na vida dos seus servos. Tem um exemplo bem claro disso, né, na vida de Jó. Mas vamos prosseguir, sem mais delongas, vamos continuar. Vamos lá para o slide de número 4. Então, agora nós vamos começar a falar a questão do sonho que o rei Nabucodonosor teve, né? E vamos lá. Então, a história do mundo, a primeira visão. Por que eu coloquei isso? Lembra que na aula passada nós falamos a questão de aproximadamente 2.600 anos atrás, Daniel teve essa revelação e nós vimos a importância dessa revelação que foi assim ministrada por Deus, pelo próprio Espírito a Daniel, porque justamente essa é uma profecia de grande valor. Não que as outras não sejam, mas essa faz a junção, o elo de ligação com as 70 semanas e nos mostra o porquê o diabo se preocupou tanto, né, em não deixar essa mensagem prosperar. Tanto que ele barrou então o Gabriel ali nos ares para não deixar que essa mensagem chegasse até Daniel. Nós vemos que a preocupação dele era tremenda, porque essa mensagem é de suma importância. E nós vemos que ao longo de toda a história ela foi perdendo, e então cerne, e o inimigo continua até hoje dificultando o entendimento do povo de Deus com relação à sua profecia. Mas hoje nós vemos, assim como lemos na parte 1, que nos últimos dias a profecia desse livro ela seria esquadrinhada, ela seria estudada e seria manifesta aos seus servos, né? E essa é tremenda revelação que lá justamente em Daniel 10, versículo de 11 a 14, nós vemos que Satanás ele impede Gabriel de trazer essa mensagem, precisou então de Miguel ir lá tomar partido para que Gabriel passasse para entregar essa mensagem. Aí você vê o grande valor e a suma importância que tem essa mensagem para os santos no dia de hoje, né? Então essa história, ela nos remete justamente à formação das nações que vão se opor ao povo de Deus. E o sonho dessa estátua, ela vai nos remeter justamente a essa formação desses povos, línguas e nações que ocorreram no passado, vão ocorrer no futuro, onde vai haver um grande enfrentamento do povo de Deus naquela grande batalha, na primeira batalha, que é a guerra do Armagedon. E nós vamos ver que essa formação nos remete às bestas do Apocalipse. Esse é o objetivo de nós estarmos estudando Daniel. Então, essa primeira visão de Daniel, capítulo 2, vamos lá.
a visão, primeiramente os sonhos de Nabucodonosor, né? Para que Daniel então depois faça a revelação. Daniel, vamos ver Daniel 2, 1, 2. Daniel 2, 1, 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. Então veja que aqui o espírito dele se perturbou. Por que será? Né? E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então veja, eles vêm e se apresentam diante do rei. O rei se perturbou muito, por quê? Até porque eles tinham uma cultura seguinte: quando a pessoa tinha um sonho e não conseguia se lembrar desse sonho, isso era um mau presságio, ou seja, para eles era algo muito perturbador, era sinal de que o Deus pessoal deles, como se fosse um anjo da guarda, né, que eles tinham, na idolatria deles, eles tinham um Deus pessoal, além do Deus coletivo, eles tinham um Deus pessoal, cada um tinha o seu Deus pessoal, e eles entendiam que, principalmente quando tinham sonhos, se não lembrasse dele, era como se o seu Deus pessoal tivesse afastado deles. Né? Então é por isso que ele se perturbou muito, se incomodou muito. E ele manda chamar justamente os magos, os astrólogos, os feiticeiros, para quê? Para que desse essa revelação para ele. Mas vamos prosseguir. Então, como vimos, o rei se perturbou. E diante disso, nós vamos ver as estratégias dos magos. Vamos ler Daniel 2:4, primeiramente. Está aqui o 4. E os caldeus disseram ao rei em siríaco, né? Algumas versões trazem em aramaico aqui, né? Se você observar aqui a Ara mesmo, e os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Então veja que Nabucodonosor sonhou, mas ele não tinha se lembrado do sonho, e ele queria então que os magos, os astrólogos, eles falassem, revelassem o sonho. É como se eu chegasse para uma pessoa, né, e falasse assim, ó, o que eu sonhei essa noite? E a pessoa olhava para mim e falava, como assim? Não estou entendendo. Você tem que contar o sonho para mim tentar ver se eu consigo trazer uma interpretação. Mas não, ele quis, ao contrário, ele quis que os magos revelassem qual era o sonho. Então, os magos viram que isso era impossível, então eles usam uma estratégia. Vamos ver o versículo de número 11. Eles usam uma estratégia. Vamos ver. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, são os magos que estão falando, ok? E ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então veja que aqui já começa a aparecer um testemunho do Deus Todo-Poderoso, o Deus, né? O nosso Deus. Que eles veem que para eles isso é impossível. Então, esse tipo de revelação ninguém na terra poderia dar. Então eles já deram o crédito para o Deus. E nós vamos ver o que Deus vai remeter, porque até então eles estavam falando do Deus deles, né? Ninguém cuja morada não é na carne, ou seja, um Deus, se não deuses. Mas nós vamos ver a qual Deus vai remeter essa grande revelação e a qual Deus vai ser honrado diante dessa revelação do sonho e depois da interpretação do mesmo através de Daniel. Vamos lá. Então nós vemos que eles usaram de estratégia, dizendo, né? Ninguém na terra há que possa revelar. Mas vamos ver. E ficou irado. Quem? O rei. O rei ficou irado e promulgou o decreto de morte. Por quê? Porque ele achou que aqueles magos, aqueles astrólogos eram uma farsa. Porque se eles estavam ali diante de Deus, diante de Nabucodonosor e dizendo que eram representantes dos deuses, ou seja, para agir na questão espiritual, vamos dizer assim, e eles não conseguiram resolver essa causa, então Nabucodonosor achou que aquilo ali eles eram uma farsa. Então promulgou um decreto de morte. Vamos lá ver. Que decreto foi esse? 2, 12 e 13. Aí ele diz:
Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram também Daniel, né, e os seus companheiros para que fossem mortos. Então veja que foram mandaram buscar. Por que mandaram buscar Daniel? O que Daniel tinha a ver com isso? Lembra que quando a primeira leva foi ali levado cativo, né, de Judá para a Babilônia, ele levou os moços. Daniel era um moço, né, um rapaz novo, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles foram instruídos em toda a ciência dos caldeus, justamente para serem usados neste momento, como magos, como astrólogos, como adivinhos. Então o rei queria que eles fossem usados, e eles passaram, né, na aprovação. Se você for ler o capítulo todo, ali desde o capítulo 1, você vai ver que eles passaram nessa aprovação. E eles foram aprovados, vamos dizer assim, para exercer o cargo de magos e de ajudantes do rei. Então, por isso que mandaram buscar Daniel e seus companheiros também para que fossem mortos, porque agora eles faziam parte dessa leva de, de feiticeiros, de astrólogos. Não que ele se deixou contaminar, ok? Quem conhece a história de Daniel sabe que ele não se deixou contaminar, nem com as iguarias do rei, nem com a comida, nem com nada, e ele se manteve firme o tempo todo. Por isso que Deus honrou Daniel. Nós vamos ver ao longo dessa lição, ok? Vamos lá, vamos prosseguir. Então o rei manda chamar, manda matar esses aí. Mas Daniel foi preso e pediu um tempo. Então Daniel teve uma ousadia tremenda de falar para o rei e pedir um tempo para que ele pudesse realmente obter a revelação, orar. Então Daniel pediu um tempo. Através desse tempo ele queria justamente exercer essa estratégia, porque ele queria orar, queria falar a Deus, né? Ele queria justamente ter um papo, uma intimidade com Deus, para ver o que Deus realmente queria dele naquele momento. Até porque ele acreditava que o que ele estava fazendo, se apartando das iguarias, se mantendo separado, mesmo estando inserido ali na Babilônia, mas ele se manteve separado desses deuses a qual eles compactuavam. Então ele queria então uma resposta de Deus. Então o rei concedeu e ele foi orar junto com seus amigos. Então é isso que nós temos que fazer. Diante da dificuldade, nós temos que orar, pedir o entendimento, o direcionamento de Deus para dar prosseguimento, ou seja, para saber qual é o próximo passo a ser dado. E não muito pelo contrário. Muitas pessoas tomam uma decisão erroneamente precipitada e depois que já aconteceu querem orar para que mude toda a história, e muitas das vezes não tem mais jeito, a consequência fica. Então, mas Daniel e seus companheiros, tementes a Deus, decidiram orar juntos, né? E o mistério foi revelado. Vamos ver que mistério é esse que foi revelado, né? 19:23. Então veja. Então foi revelado o segredo é mistério. Sempre eu falo, quando eu topo com essa palavra, que o mistério de Deus, o mistério, né, desta revelação do acontecido. Então, esse mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus dos céus. Então, falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Então veja que de Deus é a sabedoria e a força. Daniel reconheceu mais uma vez o agir, o mover de Deus, a resposta de Deus. Ele exaltou, glorificou esse Deus, nesse grande Deus. E é isso que nós temos que fazer o tempo todo. Vamos ler até o 23. E falou Daniel e disse: Seja bendito, olha só, o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Quando ele fala ele remove os reis e estabelece os reis, é porque toda autoridade que é concedida aqui na terra há uma vontade permissiva de Deus, porque se assim não fosse, não haveria autoridade constituída. Então, Deus deixa isso bem claro quando Jesus ele é levado, né, diante de Pilatos. Ele deixa bem claro que a autoridade que ali de Pilatos estava exercendo sobre ele, se ele estava exercendo, era só porque Deus então
havia constituído. Então, já nos mostra a autoridade suprema de Deus, né? Então, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, olha só, honrando Deus. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então veja, eles tinham um decreto de morte, ele pediu um tempo, e diante desse tempo ele pediu a revelação, e Deus concede a revelação para eles. Vamos ver por que ele concedeu essa revelação? Vamos prosseguir. Agora Daniel foi na presença do rei, né? Ele orou, recebeu a revelação, então ele pede para ser levado à presença do rei e revela o mistério. Vamos lá, 27 e 28. 27 e 28. Então ele revela. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo, ou seja, o mistério que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Então veja que ele rebaixa aquela classe de autoridade de magos, reis, adivinhos do rei, mostrando que realmente, confirmando a palavra dos próprios magos, dizendo que ninguém na terra poderia revelar isso, a não ser que fosse enviado dos deuses do céu. Então Daniel estava aqui agora confirmando que esse Deus que ele servia estava então revelando esse mistério, né? Então veja, mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Então, começa a prestar atenção. No fim dos dias. Veja que a revelação é para o fim dos dias. Lembra da parte do número 1? Quando nós tratamos que a revelação seria para os últimos dias, ele citou até quando, né? A questão de tempo, tempos e metade de um tempo, apontando para a última semana de Daniel. Vamos lá. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aí ele, então, revela. Né? Ele revela justamente essa questão. E estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. A mim me foi revelado este segredo, esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que o que é em todos os viventes. Não, não. Ele se coloca com humildade, dizendo que não que ele seja mais sábio que os viventes, mas porque quem deu a revelação foi o próprio Deus. Mas, para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então veja que tremendo. Então Daniel exalta o Deus dos céus e mostra que lhe foi concedida esta revelação. Vamos lá. E ele nos dá testemunho, né? Então essa revelação do sonho, então ele revela o sonho para o rei. Daniel 2, 31 a 35. Então veja a revelação. Tu, ó rei, estava vendo, eis aqui uma grande estátua. Então veja, uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Então veja, terrível a sua vista, né? E a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito, os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. Cobre, que é bronze, tá? Nós vamos ver mais adiante que aqui é bronze. E as pernas de ferro, seus pés, e em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, né? A prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragama das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Viram?
E este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Então veja, ele recebeu toda a interpretação, o sonho, na verdade, a revelação do sonho, porque você lembra que os caldeus, os adivinhos, os feiticeiros, ninguém, os magos, conseguiam ter e essa revelação, e através da orientação de Deus ele obteve essa revelação, e ele então vai agora dar a interpretação para o rei. Quando eu coloquei cobre aqui, é bronze, tá? Nós fomos aqui, essa questão dessa revelação. Vamos ver se essa versão aqui fica melhor, porque isso faz a diferença. Lá na frente, em partes de barro, quando o leão foi cortado sem auxílio de mão. Aqui, braços, ventres e quadris. Bronze, aqui, ó. A cabeça era de ouro fino, o peito, os braços de prata e o ventre e os quadris de bronze. Tá? Aqui faz a diferença. Bronze e cobre faz a diferença, ok? Nós vamos ver isso aqui porque isso vai nos ajudar lá em Apocalipse, ok? Essa revelação vai fazer parte da formação de uma besta lá, a qual você vai ver que é bronze, não cobre. Vamos lá. Vamos prosseguir. Então, diante disso, nós vamos ver a interpretação dessa estátua, né? Como que é essa estátua, como é essa interpretação. Vamos lá. Daniel 2, né? O próprio Daniel 2, 37 a 45. Veja só, ele dá a revelação para o rei, agora a interpretação do sonho. Tu, ó rei, és o rei dos reis, pois o Senhor, né, pois o Deus dos céus te tem dado o reino. Lembra? Quando ele chamou, nós lemos lá em Daniel 1, quando ele foi chamado, onde Deus entregou o reino na mão dele. Lembra da parte do número 1, a qual nós lemos isso? Então veja, foi dado, né, o reino para ele, foi Deus que deu, por isso que ele chamou ele de meu servo. E o poder e a força e a majestade foi dado, tudo porque Deus permitiu. E aonde quer que habite filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então aqui ele já deu uma dica. Essa estátua que ele teve a revelação, a cabeça dela de ouro era justamente o rei. Ou seja, ele estava dizendo então que a cabeça de ouro era a Babilônia, o próprio Nabucodonosor. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então veja, vamos lá, vamos trocar essa versão aqui. Depois te levantará um reino inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, né, em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. Então, veja que a cabeça, Babilônia, e viria um reino que iria, né, inferior a ele, mas queria tomar o poder e assim sucessivamente, até chegar, né, aos pés de barro misturado com ferro. Então nós temos cabeça de ouro, os peitos, os braços de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro e os pés ali, os dedos, ferro misturado com barro. Então essa foi a revelação. Né? Diante disso nós vamos ver nessa estátua, nós vamos dar uma olhada nessa. Então veja que essa estátua ela já está exemplificando justamente os sonhos de Nabucodonosor e a visão, a interpretação de Daniel, né? Veja que ele falou a questão da cabeça de ouro, que era o reino. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro.
certo? Aqui nós vamos comentar a seguir a lição, só vou fazer um rápido, mostrar realmente o formato. Quem nunca acompanhou, não sabe, nunca teve a visão da estátua, então aqui essa é a estátua que Nabucodonosor sonhou e que Daniel então revelou para ele e aí está interpretando. Então a cabeça de ouro, ele não mostrou que era o rei, que era a Babilônia, mas ele vai mostrar que tem um reino inferior ao dele, mas que vai subjugar, né? Ou seja, ele mesmo sendo inferior, mesmo sendo em prata, mesmo, mas ele vai subjugar o ouro, ou seja, ele vai tomar o poder e assim sucessivamente até embaixo. Então nós temos aqui o peito, os braços, né, de prata, vamos ver quem ele vai representar aqui para frente, nós vamos ver. Eu já posso adiantar que aqui é a Babilônia, aqui é os Medo-Persas, e aqui o ventre e uma parte das coxas de bronze, a Grécia, e aqui nós temos as pernas de ferro, que representa Roma, ok? E nós temos os pés misturados, né, de ferro com barro, né, os 10 dedos, os pés e os 10 dedos misturados de ferro e barro. Então nós temos aqui um reino, aí nós temos um outro reino, mais um e outro reino. Então nós vemos que há uma formação então de uma estátua, ou seja, um conjunto, né, formando essa história de nações que vão subjugar a terra em determinadas datas, onde ela vai ter toda a autoridade sobre a terra. São reinos que vão dominar a terra em determinadas épocas da história, ok? Mas nós temos que olhar muito para essa estátua, porque essa estátua, juntamente com os animais, vai nos mostrar a revelação das bestas do Apocalipse, ok? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Vamos lá. Então nós temos aqui, deixa eu passar para esse lado aqui. Então vamos prosseguir. Lembra da interpretação da cabeça de ouro? Nós lemos, mas vamos reler para ficar bem claro aqui, para ninguém esquecer. 2, 37, 38. Então, 2, 37, 38, ele diz: Tu, ó rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasseis sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então veja que aqui ele está falando para Nabucodonosor que ele é a cabeça de ouro. Então isso significa que a cabeça de ouro é a Babilônia. Ou seja, a Babilônia foi muito bem simbolizada pelo ouro. Por quê? Sua principal divindade era Bel Marduk, uma imagem de ouro. Se nós olharmos essa questão da cabeça, Nabucodonosor teve então uma visão. Nós vamos ver que ele pensou o seguinte: primeiro, o ouro lá era em abundância, né? A Babilônia ela foi construída realmente com base em muitas riquezas. Então o ouro ele predominava ali. Então Nabucodonosor pensou: se eu estou acima e vai haver reinos, ele começou a entender a revelação de Daniel, então vai haver reinos que mesmo sendo inferior, mas vai subjugar, mas ele entendeu só a cabeça de ouro. O ouro é um metal mais valioso, né, sobre a prata, sobre o bronze, sobre o ferro. Então, peraí, já que eu sou a cabeça, estou em cima e estou dominando agora, então eu vou fazer uma estátua totalmente de ouro e essa visão vai mudar. Eu vou continuar com o poder para sempre, vamos dizer assim, até que ele morresse, mas seria passado do filho e assim por diante. Ou seja, o reino, o domínio da terra jamais sairia das mãos de Babilônia. Isso ele entendeu, tanto é que se você for logo depois, mais à frente ali, depois da revelação da estátua, ali você vai topar com ele construindo então uma estátua para que houvesse uma adoração exclusiva para ele, né? Uma estátua ali de aproximadamente ali, né, uns 60, né, 60 côvados ali, mais ou menos 30 metros. Então essa estátua, ele exigia adoração. Foi justamente aí que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não adoraram a estátua e foram parar na fornalha. Nós não vamos destrinchar a questão dessa
história da fornalha, porque nós temos uma lição para tratar tanto da fornalha como das questões de Daniel na cova dos leões. Não neste momento, ok? Mas então você vê que Nabucodonosor ele queria dar um desperto, né? Ele queria fazer uma estátua de ouro, sendo a cabeça de ouro ele já estava comandando, imagine todo o corpo. Mas isso não deu certo, né? Contudo, o Império Babilônico não duraria para sempre. Passariam 70 anos, ou seja, de 609 a.C. a 539. E nós vemos que a profecia de Jeremias já apontava, né, para essa duração, para essa profecia de duração, de quantidade de anos que Judá ficaria, então o povo de Israel ficaria então cativeiro na Babilônia. Vamos ler ali Jeremias 25:11. Jeremias 25:11. Veja, toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Por que ele deixou para servir 70 anos? Por que será que ele instituiu um cativeiro de 70 anos? Já dei uma pequena comentada lá na parte 1 desta lição, mas vamos lá. Vamos confirmar mais. 2 Crônicas 36:21. 2 Crônicas 36:21. Vamos lá, 2 Crônica 36:21 ele diz. Opa. Errei aqui. 2 Crônica 36:21. Então tá certo. Não dava mesmo não, né? 36:21. Agora vai. 36:21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpram. Então agora vocês vão entender por que eles ficaram 70 anos em cativeiro. Porque eles não guardaram os sábados. Eles não guardaram o sábado, ou seja, o ano sabá. Lembra que nós falamos a questão dos jubileus, das festas, nós falamos a questão do ano sabá, da maquete, de uma semana, do sábado semanal, que apontaria para algo maior, e jogou então para a semana de anos, ou seja, no sexto ano, haveria então porção dobrada na questão da plantação, na colheita em abundância, para que o povo então subsistisse no sexto ano e ainda subsistisse no sétimo ano, ainda sobrava um pouco ainda para o oitavo ano, até que a outra colheita estivesse no ponto para ser consumida. Então você vê que era um meio do povo crer, acreditar na provisão de Deus. O que o povo fazia? Não guardou a terra, não guardou o sétimo ano, e Deus fez as contas. 490 anos sem guardar. Então Deus cobrou nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, porque Deus é justo. Cobrou 70 anos, então, de cativeiro, porque eles não guardaram a terra, não guardaram os sábados. Então você vê, e Deus é justo, e Ele cobra, ok? E cobra bem caro. Então nós vemos então, aqui algumas controvérsias, porque na verdade, Babilônia, o Império Babilônia, ele começou por volta de 605, ok? Mas se nós olharmos o cativeiro, Daniel foi levado em 609, até porque vai prevalecer os 70 anos aqui. E muitas pessoas às vezes fazem alguma confusão, porque eles querem pegar, na época que Babilônia começou então a subjugar as nações, foi 605. Mas ali Nabucodonosor foi usado por Deus como servo em 609 até 539 a.C., ok? Aí perfazendo então os 70 anos de cativeiro. E ele seria então, claro, né, o Babilônia, Nabucodonosor seria derrotado por outro poder simbolizado pelo peito e braços da estátua, ou seja, peitos e braços de prata. Lembra que o segundo reino que viria depois dele seria inferior na questão do ouro com relação à prata,
mas seria um reino forte, porque subjugou ele. Então vamos ver que esse reino, qual o nome desse reino. Então, como a prata é inferior ao ouro, o reino que seguiu Babilônia era inferior em riqueza. Sim, luxo e ostentação. Como havia 2 braços na estátua, ele foi um reino composto de 2 aliados, e nós vamos ver que os medos e os persas, né? Vamos lá ver aqui, os medos e persas. Aí eu preciso de ir em Daniel 5 para mostrar, adiantar um pouco, para mostrar que são os medo-persas. Vamos lá primeiro na Revelação 2:39. Vamos lá, Daniel 2:39, a gente está relendo que é para não perder a revelação, ok? 2:39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Inferior ao teu. Por quê? Ele quis dizer inferior. Inferior na questão, né, no valor simbólico, ou seja, o ouro, inferior ao ouro, a prata, iria subjugar a Babilônia. Vamos lá, e você vai entender agora quem é esse reino. Só li até aqui, tá? Porque aqui vai falar do terceiro e do quarto. Nós queremos prosseguir com a revelação que haveria um reino inferior a ele que subjugaria a Babilônia e venceria, tomaria o poder, né? Então vamos ter que ler Daniel 5:28 para confirmar quem são eles. Daniel 5:28. Daniel 5:28. Veja, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medo-persas, aos medos e aos persas. Então aqui é aquela revelação que o próprio Daniel vai revelar, lembra, de uma mão escrevendo ali, né, na parede, ninguém sabia traduzir, e aí mandaram chamar Daniel, Daniel ainda estava ali participando, estava inserido no reino, ele vem trazer, ele terminou de fechar a boca dele, trazendo a revelação, ali os medos e os persas, eles invadiram e tomaram o poder da Babilônia, enquanto eles festejavam ali, usando inclusive os utensílios da casa do Senhor, ali profanando ali, resolveram beber vinho, suas bebidas fortes, ali nos utensílios da casa de Deus. No momento então que houve a revelação dessa mão que escreveu na parede, justamente Menem, Tekel, né, Pérez, o Menem, Tekel, Parsim. Então, quando essa mão escreveu, Daniel traduziu, o reino foi tomado. Então, veja que o reino foi entregue, o reino da Babilônia foi entregue aos medos e aos persas. E veja, medo e persas. Agora você vai ver que maravilha. Por que a estátua tem justamente o peito de prata e os 2 braços? Cada braço simboliza, né, ali aquela coligação entre os medos e os persas. Então, um braço era o medo e o outro era persas. O braço simbolizava isso. Então, estava predito pelo nome 150 anos antes. Né? Vamos lá, Isaías 44:28. Isaías 44:28. O que ele diz? Que digo de Ciro, ele é meu pastor, ele cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundada. Então veja que Ciro, o persa, ele então vai lá, ele que toma a frente, ele que rende Babilônia, e Deus já tinha algo também, assim como ele tinha com o chamado de Nabucodonosor para exercer o juízo, ele também tinha a mesma coisa agora, também chamando outro ímpio, um persa, Ciro, para também usar ele também para poder então agora tirar o povo do cativeiro, até porque Daniel clamou, vocês vão entender quando nós falarmos das 70 semanas, Daniel começou a clamar, porque ele via que pelos escritos ali, ele via que o cativeiro estava assim, vencido, estava terminando, pelo profeta Jeremias, Isaías, ele viu que o cativeiro estava terminando, então ele clamou, orou ao Deus, Deus escutou, ouviu, estava então dando a libertação do povo desse cativeiro. E ele então aqui já começa a executar o seu plano, né, através justamente
dos medos do persas, nós vamos ver mais adiante, claro que Ciro vai ser tremendo na questão do edito, né? Na questão da promulgação para liberar o povo para a construção da cidade, do templo. Então nós vemos que aqui já Deus começa a chamar, ele é meu pastor. Assim como ele chamou Nabucodonosor de servo, ele agora começa a chamar Ciro de meu pastor. E cumprirá tudo o que me apraz, que digo também Jerusalém será edificada, veja, e do templo será fundado. Então aqui ele já estava dando uma predição, uma profecia, que esse, lá na frente, Babilônia ia subjugar, levar cativeiro, mas haveria um tal de Ciro, um persa, né, que iria então libertar o povo do cativeiro. Veja que tremendas profecias, né, que se cumprem, estão se cumprindo até hoje. Isaías 45:1, para reforçar. Veja, assim diz o Senhor ao seu ungido, ao seu separado, a Ciro. Ele separou para esse objetivo, para esse propósito. A quem tomo pela mão direita significa honra, para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então ele já estava dando uma autoridade, um poder também para Ciro, ou seja, ungido é separado para que exercesse o propósito de Deus ali com relação ao povo. Vamos lá. Esdras, confirmando mais ainda, Esdras 1:2. Esdras 1:2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, lembra a profecia de Jeremias? Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Veja, honrando a Deus. E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então veja que ele foi tocado pelo Espírito Santo para que então liberasse o povo para que essa casa fosse construída, edificada novamente lá em Jerusalém. Então veja como é tremendo o trabalhar de Deus, né? Como é maravilhoso. Vamos lá. Então, o Império Medo-Persa, ele governou o mundo até 331 antes de Cristo. Ok? Então, vamos prosseguir com mais um, depois a gente faz uma parada novamente. Vamos passar para o ventre e a parte das coxas de bronze. Lemos também, mas vamos reforçar. Daniel 2:39. Vamos lá. Daniel 2:39. Daniel sumiu. Daniel 2:39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, que aqui nós falamos, né, o prata, e o terceiro reino de bronze. Então veja, o terceiro reino de bronze é esse aqui. O ventre de bronze da estátua representava o domínio da Grécia. Alexandre o Grande, rei da Grécia. Vamos lá. Vamos lá. Daniel 8:20-24. Daniel 8:20-24, para confirmar, né, quem era aquele terceiro reino. Então, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e Persa. Então, tinha um carneiro de 2 chifres. Mas tem um bode peludo, que é o rei da Grécia, que é Alexandre o Grande, tá? E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Né, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, 4 no lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual ao que ele tinha. Porque aqui está falando justamente a questão da morte de Alexandre, não tinha herdeiros, então os generais deles tomou o poder. Os generais, então, eles subjugaram, tomaram o poder, eles discutiram entre eles, decidiram entre eles e cada um ficou com uma parte. E aí nós vemos que os reinos foram divididos em 4. Aí quando ele fala aqui
que 4 em lugar dele, levantou 4 em lugar dele. E aí foi os generais eram Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 generais que se levantaram, mas não com a força de Alexandre, porque Alexandre foi uma força avalaçadora. Nós vamos ver essa questão da força quando formos falar dos animais. Nós vamos reforçar essa questão de o porquê que ali estava um leopardo com 4 asas. Aí vocês vão entender uma velocidade, uma rapidez que Alexandre conquistou. Alexandre ele conquistou muito rápido os reinos, e a queda dele também foi muito rápida, ele morreu muito, muito novo mesmo. Mas vamos lá. Grande é o poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará com que lhe aprove, e destruirá os poderosos e o povo santo. Por que ele falou isso? Porque desses quatro generais vai sair um general que vai destruir o povo santo, vai subjugar o povo santo. Nós não vamos falar disso aqui agora, vamos deixar para a próxima aula e mais à frente um pouco, mas nós vamos ver que vai sair um dali, dos Seleucidas, vai sair Antíoco Epifânio, né? Vai sair Antíoco Epifânio, justamente, que vai ser um tipo de anticristo. E é muito importante nós estudarmos essa parte, porque aí é tremenda essa revelação, que isso aponta lá para o futuro, além de mostrar aproximadamente onde vai sair o anticristo. É tremenda a revelação, mas Deus gasta um grande tempo para nos mostrar um detalhe precioso, que nós vamos falar em umas aulas mais à frente, ok? Vamos lá. Então veja, Alexandre aos 33 anos de idade, ele já venceu, ele liderou os gregos para conquistar os medos e os persas na batalha de Arbela em 331. Então veja, e que isso aqui é tremendo. O Alexandre, a história diz que ele chorava porque não tinha mais nações para ele conquistar. Foi igual um rolo compressor a vitória dele sobre as nações, que ele chorava porque não tinha mais para quem ele conquistar mais, lutar e batalhar. Então você vê que tamanha velocidade foi a conquista dele. Mas aí, então o Império Grego ele permaneceu 331, ou seja, até 168 a.C. Então os soldados gregos eles se distinguiram por sua armadura de bronze. É só um detalhe aqui, uma curiosidade. Seus capacetes, escudos e machados eram de bronze. Por isso que Deus se utilizou também para fazer e mostrar então a questão e representando a questão desse reino, dessa nação, né, dos gregos, a Grécia, com o bronze, relacionando ela com o bronze. E foi bem a calhar, né? Mas vamos lá. Então nós temos agora a questão das pernas de ferro, né? Vamos lá. Haveria outro reino, né, que viria 2:40. Daniel 2:40. Daniel 2:40. Ele diz: o quarto reino será forte, como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. O que nós estamos apontando para o Império Romano. O Império Romano foi um império que atrocidou, né? Um império que realmente ela seguiu assim um domínio, sendo carrasco, esmiuçando, destruindo tudo que estava pela frente. Vamos lá. Então, o reino que seguiu a Grécia foi o poder na forma do ferro, Roma. Então, o qual dominou o mundo desde 68, ou seja, né, de 68 ele vai até mais à frente. Nós vamos ver ali, antes da divisão, 476, essa divisão, eu não anotei aqui, 476 ali, foi na hora que eles dividiram em Roma Oriental e Roma Ocidental. Então, de 168 a 476. Então, as pernas são a maior parte do corpo, assim como também foi o Império de Roma, ou seja, durou mais do que todos os impérios anteriores a ele, certo?
Então, foi o maior de todos, e que mais tarde também foi subdividida em duas pernas, sendo o Império Ocidental e o Império Oriental. Então, veja, duas pernas representavam o Império Oriental e o Império Ocidental. Temos uma fase, e é interessante a gente já começar a analisar e olhar isso aqui, que nós vamos ver que uma perna, né, de uma perna vai sair. Eu sei que muitas pessoas não vão acreditar e crer no que eu vou falar agora, mas se você olhar uma perna, Roma ocidental, ela vai apontar para uma Roma religiosa, ela vai apontar para uma Roma, né, papal, vai apontar para uma, um poder religioso, vamos dizer assim. Isso vai ser de suma importância quando formos falar da besta, porque você vai ver que a besta que sai da terra, ela sai desse lado, dessa perna ocidental. Essa é uma visão tremenda que dá pra gente. Nós vamos construindo quando nós chegarmos nas bestas, você vai entender o que eu estou falando agora. Nós vamos voltar nesse detalhe, só para você já fazer o link, ok? E a parte oriental, ela vai realmente se dividir ali nas questões das 10 nações que houve, né? Nós vamos falar sobre ela mais à frente. Das 10 nações, essa parte oriental é da onde vai sair a outra besta, a besta que emerge do mar. Só vou ficar por aqui por enquanto, para a gente entender essa questão mais à frente. E se a gente olhar a questão de Paulo, Paulo estava no Império Romano, só um detalhe, só uma curiosidade, Paulo estava no Império Romano, e quando Paulo estava ali pregando aos Tessalonicenses, né, e Coríntios e tudo, ele não pregava um arrebatamento iminente, até porque Paulo ele estava somente no reino, o reino não tinha se dividido ainda. Então veja, é como se Roma estivesse, a estátua estivesse só com uma perna, só tinha uma Roma. Então Roma não tinha dividido ainda. Então Paulo, ele, como doutor da lei, conhecedor de toda a lei, ele conhecia a estátua, conhecia Daniel, ele sabia o que ele estava falando. Então ele tinha certeza absoluta que naquele momento Jesus não viria. Por quê? Porque realmente a estátua não estava formada. A estátua não tinha se formado, então era uma impossibilidade. Por isso que fala, ora irmão, quanto à vinda do nosso Senhor, não quero que sejais ignorantes. Por quê? Porque não é agora, mas é só um assunto para a gente tratar mais à frente. É para você começar a fazer o link. As duas pernas, você tem que examinar as datas em que Paulo estava inserido, e quando as pernas foram divididas, ou seja, quando Roma foi dividida em Roma Oriental e Roma Ocidental. Ponto. Vamos prosseguir. Então, na descrição deste quarto poder, estava previsto que ele se levantaria contra Jesus Cristo, o príncipe dos príncipes. Então, nesse rumo, esse perseguidor, ou seja, seria esse reino que perseguiria o Messias. Já estava previsto, né? Ele ia perseguir o príncipe dos príncipes. Vamos lá, a autoridade romana durou até o quinto século da nossa era, ou seja, 476, e ali começou toda a divisão. Vamos em Daniel 8, 25. Daniel 8, 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Por quê? Você lembra que eu falei que vai sair a parte religiosa da outra perna? Fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Ou seja, ele foi um reino que levantou contra o príncipe dos príncipes. Quem é? Jesus. Mas será quebrado sem esforço de mãos. Então ele aponta a formação desse reino das duas pernas, onde ele vai se dividir em nações. Mas você vê que vai sair um poder religioso e um poder das nações que vão se formar numa coligação de 10 nações, de onde vai se levantar um chifre pequeno, que é a besta que emerge do mar, junto com esta besta que emerge da terra, que vai ser contra o príncipe dos príncipes. De novo, ele se levantou contra Jesus, crucificou Jesus, né, o Império Romano, mas a coligação, a formação dessa besta, desses povos, línguas e nações, no final, em Apocalipse, ele vai de novo contra o príncipe dos príncipes. Aí ele dá essa dica para mim, que é para o futuro, porque ele fala, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Por quê? A pedra
vai bater nos pés. Pedra não cortada por mãos humanas, vai bater nos pés e esmiuçar a estátua. Você vai ver mais adiante, lá no final, nós vamos falar da pedra. Quem é essa pedra? Vamos prosseguir. Eu quero falar dos pés, que aí a gente finaliza essa questão, né, dos pés, para a gente dar uma parada. Daniel 2, 41, 42. 2, 41, 42. Vamos lá. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos e dos dedos, né? Artelhos são dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro. Será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois o que vistes, o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés, os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. E ele vem, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. É interessante aqui, eu li o 43, mas vamos ler aqui. Veja, se eu comentar isso aqui, você vê que o ferro com o barro ele não se mistura, certo? Então veja que é interessante esse versículo que não estava lá para ler, mas essa mistura que está sendo apontada para uma mistura, para uma coligação de 10 nações também no futuro. Houve essa coligação de 10 nações? Houve, nós vamos ver que nações são essas. Nós vamos ver de onde saiu essas nações, sim, mas se você vê essa questão está apontando para o futuro, onde haverá essa coligação e eles não vão firmar. No antigo, no passado, essa aliança ela se firmava através de casamento, até mesmo o casamento literal, onde o pai entregava sua filha para um príncipe, para outro rei, né, de outra nação, e haveria essa ligação, essa aliança. Então essa aliança desse casamento, ela continua, mas de uma forma diferente agora, um casamento onde são acordos, são alianças, né, feitas para poder então ter força para subjugar outras nações. Isso vai continuar. Só que não mistura. Ou seja, vai chegar um tempo, assim como os dedos, eles vão se juntar numa coligação de 10 nações, mas vai chegar um tempo que eles não têm força para se manterem juntos. Por quê? Porque a profecia é clara. O próprio Daniel diz que no meio das 10 vai se levantar um, vai subjugar 3, e aí, consequentemente, no poder de Satanás, ele vai subjugar o restante e vai tomar o poder. Ou seja, é o chifre pequeno, né, que vai tomar esse poder, ou seja, o anticristo. Mas nós vamos prosseguir. Então, a divisão do Império Romano pelos bárbaros ocorreu em 476, né? Roma foi dividida em 10 estados. Então, veja que houve essa profecia dos 10 dedos, já houve, mas o que está faltando nela? A pedra. A pedra vi esmiuçar os pés, os dedos, a estátua toda. Isso não ocorreu. O reino, a pedra, não foi estabelecida ainda. Esse reino, quando ele vier, vai ser estabelecido eternamente. Então veja, Roma foi dividida em 10 pedaços separados distintos, a exata quantia dos dedos dos pés da estátua. Então houve essa. Por isso que muitos historicistas, preteristas, acreditam que tudo se cumpriu, mas eles não conseguem pegar a chave, pegar a dica que Deus deu, levando a informação, a profecia para o futuro. Veja, pense na pedra, pense na estátua sendo destruída. Ela não foi destruída, ok? Não foi. O reino de Deus não foi estabelecido aqui nessa terra. O trono lá em Jerusalém, Jesus não está lá. Nós não estamos no milênio, onde reinaremos como reis e sacerdote por 1000 anos. Satanás não está preso. O anticristo e a besta não estão no lago de fogo. Não foram lançados vivos ainda. Então, são vários sinais que nos dá. Então, essa divisão, ela houve. E foram os francos, que vieram a ser ou formar a França, os anglo-saxões,
que vieram a ser a Inglaterra. Quem conhece a história está lembrando, né? Sei que é história, você pode ir também na história secular e pegar, na história universal, e pegar e juntar o que nós estamos falando, ok? Então veja, consequentemente os Estados Unidos, né? Os germanos que se tornaram a Alemanha, os suevos, mais tarde Portugal, e nós viemos de Portugal, lembra? Nós viemos de Portugal. Então, ó, os suevos, mais tarde Portugal, Brasil. Assim sai também das outras nações, ou seja, nós estamos todos espalhados pelo mundo. Mas vamos lá. Então, se tornaram a Alemanha, os suevos, mais tarde Portugal, os visigodos, que formaram a Suíça, os lombardos, que são do norte da Itália. Lembra de Lombardia, lá, a questão da corona lá? Então, lembra? Lombardia, onde tem a pandemia, iniciou lá na Itália, lá onde matou muita gente. Então, lá, os lombardos, no norte da Itália, e os vândalos, érulos e estrogodos, né? Ou seja, predição profética de Daniel, cumprida no passado, mas faltou uma revelação tremenda, né? Faltou uma revelação tremenda. E esses vândalos e érulos e estrogodos, eles foram subjugados e deixaram de existir. Esses não têm relato, eles foram extintos. Por quê? Profético também. Vamos ali em Daniel 7. Daniel 7, 7, 8. Daniel 7, 7, 8, ele diz: Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobre modo forte, o qual tinha... Nós vamos falar desse animal na próxima aula, é porque eu tive que antecipar aqui para você entender. Como eu citei as 10 nações, eu preciso citar esse animal que de 10 chifres, essa besta de 10 chifres que está sendo comparada justamente ali a último reino, onde os 10 chifres são os 10 dedos. Veja, nas visões da noite, eis que o quarto animal terrível e espantoso e sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Grandes dentes de ferro, te lembra o quê? O reino de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele e tinha 10 chifres. Na próxima aula nós vamos falar dos animais anteriores, ok? Do leão, do urso, do leopardo. Esquenta não. Então ele tinha 10 chifres. Então, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então veja que aquelas nações ali, ó, veja, cumpriu os vândalos, os érulos e os ostrogodos, eles foram extintos, eles deixaram de existir. Então se cumpriu 10 nações, que aí, transferindo a profecia para o animal de 10 chifres, nos mostra que os chifres são os dedos, aonde esse chifre pequeno ele vai se levantar e vai subjugar 3 nações. Lá no passado ele subjugou 3 nações e venceu, sumiu. Vândalos, érulos e ostrogodos deixaram de existir. Mas isso vai acontecer de novo no futuro, veja. Vamos lá. De novo, vou repetir o versículo de número 8. Estando eu a observar o chifre, eis que entre eles subiu outro pequeno. Que outro pequeno? Aqui você volta para trás e vê que é o chifre pequeno de Daniel. Você vê que vai se levantar, né? Que aqui vai ser o anticristo. Vai ser a besta que emerge do mar. Então, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, as 3 nações. E eis que nesse chifre havia olhos como o de homem, e uma boca que falava com insolência, ou seja, uma boca que falava blasfêmia diante de Deus. Quem é esse? É o anticristo que vai se levantar no meio da semana. No início da semana vai entrar com uma coligação de 10 nações, ele vai se levantar no meio, vai subjugar, vai tomar o poder no meio da semana e vai perseguir o povo santo. Tá vendo? Você vai ter que ligar isso, senão você não entra no Apocalipse. Vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos lá em também Daniel 7, 24 e 27. Daniel 4. Daniel 7, 24 e 27. É isso? 24 e 27. Vamos lá. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então veja. Você está vendo? Aquele mesmo reino. Questão de Roma. Lembra que saiu de Roma. Então vai se levantar 10, ou seja, são os 10 chifres,
E depois dele se levantará um outro. Qual outro? O chifre pequeno, que acabamos de falar, que se levanta no meio da semana. O qual será diferente dos primeiros. E abaterá 3 reis. Abateu 3. Pense nessa profecia que se cumpriu e pense que ela vai se cumprir. Até porque, lembra de novo, nós vamos falar um pouco à frente da pedra, ok? Grave isso. Então ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Esse magoará é a perseguição, ele vai perseguir. No passado, houve a perseguição de Antíoco Epifânio. Matou o povo santo, profanou o templo ali, matou um porco no templo. Então você vê que ele magoará os santos e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele alterou, ele afetou todo o povo de Israel. Mudou, ajudou até a questão da mudança da guarda do sábado para o domingo. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Precisa de falar alguma coisa mais? Quem é esse? Que lá na grande tribulação você vê que ele jogou essa revelação para o futuro. Né? Há indícios na contagem que Antíoco Epifânio também profanou e essa perseguição ela subsistiu por 3 tempos e meio, também por 3 anos e meio, também 1260 dias, sim, mas, igual eu falei, tem uma chave para o futuro. Aquele me mostra, aponta, mesmo que ocorreu 3 anos e meio no passado, mas ele me deu uma dica por um tempo, tempos e metade de um tempo, para me ligar com o Apocalipse. Então eu estou juntando as peças, as chaves, para pegar a informação maior, para me fechar a profecia de uma maior extensão, ou seja, para o final dos tempos. Até porque lembra que a profecia de Daniel foi para os últimos dias, onde o saber, a ciência, ou seja, o livro seria esquadrinhado. É o que está acontecendo hoje conosco. Nós estamos esquadrinhando, ensinando, aprendendo sobre o livro de Daniel. Então vamos lá. Então veja. Então eu quero parar por aqui para a gente fazer mais uma divisão e vamos prosseguir então justamente na parte de número 3. E eu peço aos irmãos que possam realmente compartilhar esse vídeo, né, dar andamento, compartilhando com os amigos, dando like, para que esse estudo possa chegar a mais pessoas. E eu quero relembrar aqui de novo que toda a disponibilidade do material, os slides, eles estão disponíveis, tá? Não vou cobrar nada, está disponível para os irmãos. Estou colocando na descrição o e-mail. Os irmãos podem, então, solicitar os slides que eu vou enviar com o maior prazer, ok? Então, fique na paz, que Deus possa te abençoar. Aguarde a terceira parte, ok? Amém.